Kleber Machado troca o SBT pela Record e vai ser o principal narrador da emissora de Edir Macedo no Paulistão e no Brasileirão em 2025. Mais detalhes e a análise sobre esse movimento do mercado da mídia esportiva você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Alan Simon, que você sabe onde seu time joga e fica por dentro do mundo dos direitos de transmissão e da mídia esportiva. No campo dos direitos de transmissão, você já sabia há algumas semanas que a Record é a nova emissora do Campeonato Brasileiro, pelo menos para os times que fazem parte da Liga Forte União, como, por exemplo, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Internacional, Cruzeiro, entre outros. Sabia também que a Record é uma emissora que não tem um projeto de esportes montado sobre bases sólidas até agora. Eu, no canal aqui mesmo, chamava a Record de emissora de verão. Afinal de contas, tinha jogos no começo do ano e depois sumia da vida do fã de futebol. E sabia também que a Record precisava ter uma equipe de esportes sólida. E o primeiro passo foi dado nessa semana. O Flávio Rico, em sua estreia no portal Léo Dias, ele não está mais no R7 agora, noticia com exclusividade que Kleber Machado saiu do SBT e vai fazer parte agora do time da Record. O Kleber já teria feito essa comunicação ao SBT na última sexta-feira, dia 4 de outubro, e essa informação foi confirmada pelo Gabriel Wacker na Folha de São Paulo. Então são duas fontes já confirmando esse movimento, que o Kleber comunicou ao SBT que não fica mais no canal e está migrando para a Record. O Kleber ficou um ano no SBT, um pouco mais que isso, transmitiu competições como a Copa Sul-Americana, a Champions League, teve um amistoso até do São Paulo de lendas contra o Milan no fim do ano passado e apresentava o programa Arena SBT de forma semanal. Na notícia do Flávio Rico, diz que a Record ainda vai atrás de mais nomes importantes, como Milton Leite, que ainda é um nome falado mesmo que eles já tenham contratado o Kleber Machado para a função de narrador. Outros nomes citados, Casagrande, que comentou o Paulistão na Record em 2024, o Caio Ribeiro, que é comentarista da Globo, a Karine Alves, apresentadora também da Globo, o Maurício Noriega, que atualmente está trabalhando no rádio, na CNN Brasil, tem um canal muito legal aqui no YouTube também, que vale a pena você conferir, ele está entrevistando bastante gente da mídia esportiva, já falou com o J. Júnior, com o Milton Leite, com o João Guilherme, e o Rico também fala que a Fernanda Gentil e a Carol Barcelos chegaram a ser procuradas pela Record, mas não aceitaram porque já estão com outros projetos nesse momento. Então vamos falar de Kleber Machado. O Kleber Machado, como vocês sabem, e ele já falou diversas vezes, pretendia se aposentar na Globo, onde ele estava desde o fim dos anos 80 na emissora de televisão. Foram mais de 3 décadas como narrador da Globo, durante muitos anos foi considerado como um sucessor natural do Galvão Bueno, mas isso não aconteceu. Nos últimos anos dele na Globo, foi nítido que ele perdeu espaço para o Luiz Roberto em algumas escalas, como por exemplo de Copa do Mundo, semifinal e tudo mais. No Catar em 2022, o Luiz Roberto viajou e ele não. E aí, em 2023, o fim dessa história foi que a Globo acabou dispensando o Kleber em março, e você acompanhou toda essa novela aqui no canal Alan Simon. Um pouco depois, o Kleber foi convidado pela Record para fazer a final do Campeonato Paulista, de forma pontual. Os jogos de ida e volta entre Água Santa e Palmeiras, o Palmeiras foi campeão, e o Kleber narrou, trouxe muito patrocínio em merchandising para a Record naquela ocasião, mas como a Record era uma emissora de verão, não tinha projeto esportivo nenhum, ele ficou esperando, trabalhou na Amazon, na Copa do Brasil, onde está até agora, e aí não teve jeito. Quando surgiu a proposta do SBT, esse sim com futebol na grade o tempo todo, com um programa semanal, ele topou e em setembro de 2023 foi para o SBT. Só que agora o jogo virou. Quem tem projeto de esporte com mais datas, com mais jogos e com mais possibilidades é a Record. Porque ao comprar o Campeonato Brasileiro da Liga Forte União, a Record garante mais 38 datas, um contrato que vai até 2027. Já no Campeonato Paulista, a Record anunciou recentemente uma renovação com a Live Mode com a Federação Paulista até 2029. Quer dizer, muito mais tempo de jogos garantidos pelo estadual mais importante em termos mercadológicos aqui no Brasil. E as bases do contrato no Paulistão seguem as mesmas, o que significa que a Record terá 16 datas do Campeonato Paulista até 2029. E aí você soma 38 do Brasileiro com 16 do Paulistão, o Kleber Machado garante 54 datas. Se a Record está atrás de outro narrador, se o Milton Leite ainda é um nome falado nos corredores, imagino que eles possam até, é claro, fazer algum tipo de rodízio, até porque o narrador vai ter que tirar férias também, futebol de janeiro a dezembro, e quem sabe a Record futuramente até não pense em comprar outros direitos de transmissão, por exemplo, a Série B.
O Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está liberando, são times importantes e que fazem parte da Liga Forte União, que vai passar, segundo informação da Máquina do Esporte, a negociar em nome dos seus clubes a partir de 2025 na segunda divisão nacional. Então pode ser que role mais futebol na Record, e se isso de fato acontecer, ninguém precisa nem questionar a decisão tomada pelo Kleber Machado. Vai ter torcedor de emissora evidentemente falando que o Kleber traiu o SBT, que o Kleber passou a perna no SBT, o que é uma bobagem sem tamanho, porque nós não estamos aqui para falar de emissoras de televisão como se fossem clubes de futebol, como se narradores, profissionais, jornalistas fossem jogadores. O Kleber recebeu uma proposta que, ao meu ver, só de ter os jogos a mais e competições muito mais importantes em termos de audiência, é uma proposta melhor. Não vou nem especular a questão financeira, embora eu também acredite que ele tenha aí ganhado mais indo para a Record agora. A Record foi uma emissora que já tentou contar com o Kleber Machado 2 vezes no passado e não conseguiu. Ele próprio já disse isso em entrevistas. Depois das Olimpíadas de Pequim, a Record fez uma proposta para ele migrar e fazer o ciclo olímpico inteiro até Londres 2012, já que a Record tinha exclusividade em TV aberta daquela competição. E no ano de 2012, a Record voltou a procurar o Kleber, tentou de novo, mas ele preferia ficar na Globo. Aliás, por ele teria se aposentado na Globo. Não é que ele gosta de ficar trocando de emissora toda hora, não. Esse movimento que ele faz agora ao deixar o SBT e ir para a Record, para mim é muito claro. Ele vai para onde ele acha que tem um projeto de esportes com mais tempo de duração e com mais jogos para transmitir. Foi a mesma decisão que ele tomou quando fechou com o SBT em 2023. A Record não tinha projeto, a Record não tinha campeonato fora o Campeonato Paulista, não tinha ideia de fazer um programa semanal de esportes, e agora tem, porque é um compromisso assinado com a Liga Forte União, então mudou de novo. Essa é a grande questão. Ele não está mais numa emissora, na Globo, por exemplo, que ele achava que iria se aposentar e poderia ficar numa boa. Agora ele está realmente pensando no que é melhor para ele. Tem algumas coisas que eu sei que as pessoas vão perguntar, mas que são muito detalhadas ainda, a gente não sabe sobre esse contrato que ele assinou com a emissora. Por exemplo, se ele vai continuar narrando no Amazon Prime, a gente não sabe se ele assinou exclusividade ou não. A Amazon vai transmitir o Brasileirão também com um outro jogo pro rodada no Brasileirão do ano que vem, e vai ser um contrato de 3 anos também. Quer dizer, o Kleber em tese poderia narrar 2 jogos por rodada do Brasileiro, ou se alternar, se revezar, tanto com o Rômulo Mendonça na Amazon, quanto com uma segunda contratação na Record. A informação do Gabriel Wacker na Folha de São Paulo é que o SBT vai com o Álvaro Loureiro nas apresentações do Arena SBT já a partir da próxima semana. A gente não sabe ainda como vai ficar a questão de escala de narradores, afinal de contas, não tem muito o que escalar, né? Eles têm o Luiz Alano, que é um grande narrador, é um grande profissional, e vai dar conta da Champions League e da Copa Sul-Americana nos jogos que ainda vão rolar. Mas é claro que o SBT vai precisar contratar, não vai dar para deixar tudo na mão de uma pessoa só. Até porque, não é que eu tô falando que a Record ir atrás do Milton Leite é estranho, porque eles já contrataram o Kleber Machado e só tem um jogo por rodada. Mas a gente sabe que narradores são pessoas, são seres humanos. Podem ter problemas com saúde, pode ter problema com voz, com algum tipo de indisponibilidade por motivos familiares, por férias, enfim, as pessoas tiram férias, as pessoas tiram folga, então é importante ter 2 narradores. O que eu acho estranho no caso da Record é ter 2 narradores caros, né? Eu acho estranho fazer isso, o SBT já mostrou que não comporta. Aliás, é um outro ponto que a gente precisa falar sobre o SBT, né? Tinha um narrador extremamente identificado com a emissora, com a história da emissora, que era o Theo José, contratou o Kleber Machado quando viu uma oportunidade muito forte de mercado, viu que não daria certo ficar com o Theo e o Kleber ao mesmo tempo, que não tinha evento para ambos, e olha que até o SBT transmitiu o Campeonato Carioca com os jogos do Vasco com o Theo José narrando, dispensou o Theo José, né, finalizaram o contrato que eles tinham, e agora ficam também sem o Kleber Machado. O Theo José tá na Band, inclusive tá narrando os jogos da Liga Europa no canal, né? Ele é hoje diretor de esportes da afiliada em Goiás, a TV Sucesso, e também trabalha na Zapping Sports. Inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo, sábado, eu vi um jogo com o Theo José na Zapping Sports, que foi o jogo do acesso do Atlético de Minas Gerais. Parabéns pro Atlético, parabéns pra Ferroviária de Araraquara, bem como pro Volta Redonda e pro Remo, que subiram pra Série B do Brasileirão. Então, o Theo já está arranjado em diversos outros veículos. O que o SBT vai fazer agora? Quem vai contratar? Vai colocar o Luiz Alano como titular e aí contratar um narrador, de repente, que está em começo de carreira para fazer ali uma segunda escala, né, para pegar quando o Luiz Alano tiver 2 jogos no mesmo dia e não puder fazer, vai ser um narrador mais jovem, ou vão querer um narrador famosão do mercado nacional e aí o Luiz Alano continuaria como um segundo narrador? Não sei. Diz aí nos comentários o que vocês vão fazer, mas o fato
é que abriu um novo flanco, né? Abriu uma nova porta pra gente acompanhar na mídia esportiva ao longo das próximas semanas. Vamos ver o que a Record fala, quando vai ser o anúncio oficial ou não do Kleber Machado, mas a gente sabe que essa informação do Kleber sair do SBT e ir pra Record tá com duas grandes fontes, né? Primeiro, o Flávio Rico, que agora tá em novo portal, no portal Léo Dias, e também o Gabriel Wacker na Folha de São Paulo, o que é um fato. Kleber Machado, portanto, será a voz do Paulistão e do Brasileirão, pelo menos 54 datas de futebol na Record em 2025. E você, o que achou? Foi um golaço da Record, como diria o antigo slogan da emissora no futebol, lá em 2002? E o SBT, o que vai fazer agora sem Kleber Machado? Deixa tudo nos comentários, eu vou esperar você no próximo vídeo e em breve a gente faz uma live para poder conversar mais um pouquinho melhor e responder as perguntas de vocês. Vamos aproveitar que vai ter data FIFA, em breve a gente vai ter live no Estúdio Alan sobre a seleção. Quem sabe na data FIFA, que não vai ter jogo toda hora, a gente não abre uma live aqui também, tá bom? Vou te esperar no próximo vídeo, considere se tornar um membro do canal, tem o botão Seja Membro aqui, mas não esquece de deixar o seu like e de hypar esse vídeo, hein? É muito importante pra mim também. Um grande abraço, até a próxima, esse é o canal Alan Simon, a casa da mídia esportiva. Valeu!